Instituto Peniel, tá? E nós estamos estudando a doutrina de Deus, né? A teontologia. Na sexta-feira em nossa igreja nós estamos estudando Conhecendo Deus. A gente vai conhecer um pouco mais da personalidade do nosso Deus, um pouco mais sobre o que Deus ele quer para a sua vida, para com as nossas vidas. Eu quero ler o Salmo 147, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor porque Ele é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração, ata as suas feridas, conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, e o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir a erva sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, e do Senhor que esperam na sua misericórdia. Louva ao Jerusalém ao Senhor, louva ao Sião o teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e de flor de farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá neve como lã, e asparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e corre as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Graças a Deus. O salmo é de louvor a Deus, o salmo é de engrandecimento a Deus, e eu quero falar hoje com vocês sobre a soberania de Deus. Eu quero tratar hoje sobre a soberania do nosso Senhor diante toda a história da humanidade. E aí já está até chato, me permita colocar dessa forma, porque praticamente todas as lives a gente acaba falando ali da situação que nós estamos vivendo e a gente não tem como correr disso, a gente sempre começa falando aí da situação da pandemia mundial, né, irmãos? É uma situação de dificuldade, uma situação de pânico e medo a qual as pessoas estão sendo submetidas. Mas vamos falar sobre a soberania de Deus também diante dessa situação. Vamos contextualizar a soberania de Deus Pai diante o que nós estamos vivendo. Existe um livro no Antigo Testamento, o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas, onde a Bíblia vai falar da história de um profeta que ele é enviado ali por Deus para pregar o juízo de Deus em uma nação que era uma nação que não tinha nenhum pacto com Deus, não tinha aliança com Deus, uma nação que de fato não conhecia ao Senhor nem as suas leis. Era uma nação de práticas abomináveis, era uma nação onde Deus reprovava as atitudes daquele povo. E aí nós conhecemos bem a história, né, de Jonas. Nossas crianças na escola bíblica dominical cresceram ouvindo as tias ensinarem sobre o profeta Jonas, que é lançado ali ao mar e é engolido ali pelo grande peixe. Ali naquele livro a gente vê a soberania de Deus refletida em muitos aspectos. Deus manda que um peixe engula Jonas. Deus manda ali que uma planta cresça para dar sombra ali para Jonas. Antes disso, Deus havia mandado que o peixe vomitasse Jonas ali na praia.
ali nós vemos Deus mandando que um verme ali mordesse, contaminasse aquela planta que estava dando sombra para Jonas, e a sombra morreu. E nós vemos a soberania de Deus em todos os aspectos. Jonas não queria ir pregar ali a palavra, anunciar o juízo de Deus em Nínive, mas ele foi, de uma forma ou de outra, ele foi. Um grande peixe ali estava sob o domínio de Deus, assim como as plantas estão sob o domínio de Deus, assim o menor dos vermes estão sobre o domínio de Deus. E o que se percebe, meus irmãos, é que desde o maior dos animais até o menor dos organismos estão ali submetidos à soberania, à vontade de Deus. Nada foge à vontade de Deus. Você não foge à vontade de Deus, eu não posso fugir à vontade de Deus. E nós da teologia reformada, nós costumamos dizer que a vontade de Deus, ela é na sua voz irresistível. A voz de Deus é uma voz irresistível. O homem não pode resistir quando Deus o chama, quando Deus de fato o quer. E isso não nos ausenta das nossas responsabilidades como seres criados moralmente livres. E guarde esse termo. Você foi criado moralmente livre. E trazendo a soberania de Deus para contextualizar os nossos dias, contextualizar com a situação que nós estamos vivendo, nós podemos ver que o domínio de Deus, que abrange tudo, abrange todas as nações. Nós lemos aqui no Salmo 147 que Deus ele domina todas as coisas, ele domina todas as nações, ele abate as nações até a terra, né? Ele abate todas as nações porque ele é Deus acima de todas as coisas. E Deus ele quis desacelerar esse mundo. As pessoas estavam andando de forma, cada um cuidando da sua vida, né? Cada um cuidando dos seus negócios. As pessoas estavam vivendo ali como os dias de Noé. Vocês lembram, irmãos, o que a Bíblia fala nos dias de Noé? Quando Jesus Cristo, ele mesmo cita os dias de Noé, ali no Evangelho de Mateus, as pessoas ali vivendo as suas próprias vidas, comprando e vendendo, casando e se dando em casamento, e aparentemente isso não é problema nenhum. Vender não é problema nenhum, comprar não é problema nenhum, casar-se, dar-se em casamento, isso também não é problema nenhum, mas aparentemente as pessoas vivem ali e colocam as coisas de Deus em último plano. Os dias atuais mostram que Deus é soberano e ele para a terra quando ele quer. Vocês lembram que nós falamos a princípio, que Deus ele tem poder sobre o maior dos animais ao menor dos organismos? Deus facilmente enviando ali um vírus, um pequeno organismo, ele conseguiu parar toda a terra. E todas as pessoas podem ver que tudo está no domínio de Deus, tudo está diante da soberania do Senhor, e os planos de Deus não podem ser frustrados. E nós nos deparamos ainda com dois aspectos da vontade de Deus. A vontade de Deus que é absoluta e a vontade de Deus que ela é permissiva. Aí nós caímos na doutrina dos decretos de Deus, os decretos de Deus que são infalíveis, os decretos de Deus que não podem ser burlados ali pelo homem, porque os decretos de Deus eles foram e estão escritos ali na eternidade. Vamos ler Efésios? Se você está com a sua Bíblia aí, nos acompanhe. Efésios, capítulo de número 3. E também Efésios 1:11, né? Vai nos falar acerca disso. Efésios 3, nós vamos ler, eu vou ver, para nós não lermos muito. Nós vamos ler Efésios 3, versículo 11 em diante. Vamos ao versículo 10. Efésios 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Ou seja,
A multiforme sabedoria de Deus, ela não era conhecida sequer pelos principados e potestades ali celestiais, né? Nem mesmo pelos conhecimentos angélicos. Versículo 11. Segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois vós que são a vossa glória. Ou seja, os propósitos de Deus são eternos. E o próprio propósito de Deus em criar um povo para si, chamado a igreja, e a igreja é o novo Israel, a igreja é o Israel de Deus. E eu queria desmistificar algo que talvez foi ensinado para você há muito tempo, como me foi ensinado ali na minha igreja. Não por maldade, mas por falta de conhecimento, às vezes, de nossas lideranças. Deus, ele não tem dois povos, irmãos. Deus não tem ali Israel, um povo, a igreja, outro povo. Israel e a igreja representam o povo de Deus. E a igreja é sim o Israel de Deus. Nós estamos compondo essa grande congregação de santos, essa grande congregação dos justos. Nós compomos, junto com os israelitas, assim como a igreja, tanto os que hoje fazem parte da igreja, como aqueles que amanhã farão parte da igreja, nós compomos o povo de Deus, porque a igreja, o surgimento da igreja é propósito eterno do Senhor. O Senhor nos chamou porque a igreja é propósito eterno dele. É por isso que a igreja ela prega. Nós precisamos continuar pregando, nós precisamos continuar anunciando o evangelho e chamando pessoas. Agora, nós já citamos que as pessoas elas são moralmente livres para quererem fazer parte da igreja ou não querer fazer parte da igreja. Então, a própria formação da igreja é propósito soberano de Deus. É um decreto soberano do Senhor, da qual ninguém pode fugir. E graças a Deus que nós fazemos parte desse propósito soberano ali do Senhor. E eu quero ler com vocês ainda sobre o que é o decreto de Deus. Apesar de nós citarmos e falarmos, e muitas literaturas falarem os decretos de Deus, a verdade é que o decreto de Deus é só um. Só que o decreto de Deus, irmãos, na concepção de Deus, ela não é concebida pelo entendimento humano da mesma forma. Como Deus é eterno, ele não aprende. Como Deus é eterno, ele não melhora. Como Deus é eterno, ele não muda, porque Deus já é perfeito. Você está em aperfeiçoamento, eu estou em aperfeiçoamento, nós estamos melhorando, porque quando você chega na casa de Deus, quando você se aproxima de Deus, você é como que uma joia que precisa ser lapidada. Você é pedra bruta. Mas aí o Senhor, como grande ourives, como grande ali artifício, ele vai ali cuidar de você, ele vai limpar você, ele vai retirar as impurezas e vai lhe aperfeiçoar segundo a vontade. Você vai dar o brilho que ele quer que você tenha, né? Você vai dar o brilho que Deus quer que você produza. Mas Deus, ele já é perfeito, ele já surge em perfeição. Então, ele não melhora, porque não há imperfeição no Senhor. No Senhor, ele também é imutável. Deus, ele não muda. Nele não há mudança, nem variação de mudança, porque Deus é perfeito. Nos decretos de Deus, e no decreto de Deus eterno, nós temos a própria criação. Deus determinou que houvesse a criação, e a criação aconteceu pelo seu decreto. A criação não é um ato evolutivo, não é uma situação de evolução, como alguns ensinam, mas a própria criação do mundo e de todas as coisas foi um decreto e é parte do decreto eterno do Senhor. O decreto de Deus é seu propósito ou determinação com respeito às coisas futuras. Usamos o singular, como o fazem as Escrituras de Romanos 8, 28. Assim como nós já lemos em Efésios 3:11. Porque houve somente um ato na sua mente finita acerca das coisas futuras. Entretanto, nós falamos como se houvesse muitos,
Porque as nossas mentes só conseguem pensar em ciclos sucessivos, conforme surgem os pensamentos e as ocasiões, ou com referência a vários objetos do seu decreto, as quais, sendo muitos, parece-nos requerer um propósito diferente para cada um deles. O entendimento infinito de Deus não avança passo a passo, ou de etapa em etapa. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. Atos 15, versículo 18. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. E como se dá isso, a gente não pode explicar, nós não temos como explicar como Deus conhece todas as coisas desde a eternidade. É uma questão que é só dele, porque ele é eterno, ele é espírito, e é ele que existe de eternidade e eternidade, e como já disse, o seu propósito surge na eternidade, e é um propósito que é completo. Mais uma vez, vamos fazer uso da Bíblia. Romanos 8, a partir do versículo de número 28. Romanos 8, a partir do versículo de número 28. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos ver o que essa palavra ela tem para nós. Romanos 8, 28. Eu estou usando aqui aqui no computador para ficar mais fácil para a gente. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa mesma palavra, ela poderia ser traduzida segundo o seu decreto. Versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E graças a Deus por isso, graças a Deus por essa palavra. E a própria predestinação ou eleição, que é tão aclamada nas igrejas de doutrina reformada, como é a doutrina da nossa igreja, a Comunidade de Peniel, essa eleição e essa predestinação às vezes é negada por muitos pastores, é negada por muitas pessoas. Mas nós acabamos de ver uma referência que a predestinação e a eleição é algo predeterminado por Deus, é um propósito eterno de Deus para a tua vida. Isso é motivo para glorificar a Deus. Ainda que alguns tenham como motivo de discussão, na verdade é um motivo de engrandecer o Senhor, porque Deus, ele te chamou para fazer parte do seu povo. E ele te chamou hoje, ele te chamou ontem, ele te chamou desde o princípio. Ainda que no princípio nós não o conheçamos. O que surge? A grande questão que surge sobre a questão da soberania de Deus, as perguntas que surgem sobre a soberania de Deus, é a questão do mal e a questão do pecado. Nós acabamos de falar da soberania de Deus dentro dos seus decretos absolutos. Deus predestinou pessoas, é decreto absoluto. Ele predestinou um povo para ser chamado de igreja. Esse é o decreto absoluto. Ele ali determinou a criação, ele determinou ali a crucificação de Cristo como meio da minha e da sua salvação. Isso é propósito e decreto absoluto de Deus. E agora, as pessoas ficam, se Deus já decretou todas as coisas, se Deus ali na sua soberania decidiu todas as coisas, como fica a questão do mal? Então ele criou o mal? Então ele criou o pecado? É ele que predestinou, é ele que chamou, é ele ali que faz com que as pessoas caiam em pecado? Se nós pensássemos dessa forma,
nós vamos colocar Deus ali como sendo o criador de toda a maldade do mundo, e não é assim que as coisas acontecem. Não é bem assim. Nós já falamos que Deus criou os homens moralmente livres. O homem, ele tem autonomia para decidir pecar ou não pecar. Então o meu pecado, o seu pecado é uma decisão minha, o seu pecado é uma decisão sua. O pecar ou não pecar é decisão do homem. E o homem, ele opta por pecar ou por não pecar, porque Deus o fez moralmente livre. Ora, ali quando nós vemos ali Jesus Cristo, ali no Evangelho de João, por exemplo, no Evangelho de Mateus, os evangelhos vão falar ali da crucificação de Jesus, da sua paixão, e vai falar de Jesus anunciando ali que ele seria traído, Isso é parte do propósito de Deus, era parte do decreto de Deus. Agora, trair ou não, através de Judas trair ou não o Senhor, era uma decisão que era dele. O que Deus, ele colocou no seu decreto é que Jesus seria traído. Agora, Judas, ele não foi ali alguém predestinado a trair o Senhor. Ele poderia ter escolhido não trair. Mas a Bíblia diz, vocês lembram daquela cena onde aquela mulher, ela quebra ali em Betânia aquele vaso de alabastro e derrama ali aquele perfume precioso e muito caro sobre a pessoa de Jesus Cristo? E ali alguém grita, Judas grita, não faça isso, nós podemos vender e dar aos pobres. Mas o Evangelho corrige. Ele não estava preocupado com os pobres, ele disse isso porque ele era ladrão. E ali estava algo, um caráter ruim ali em Judas. Era algo que ele poderia, talvez ele vivesse lutando ali contra aquilo na sua vida, mas ele era moralmente livre para trair o Senhor, assim como para não trair ao Senhor. Você é moralmente livre para seguir a Jesus e também para não seguir a Jesus Cristo, porque Deus criou as suas criaturas livres para fazer a sua vontade e também para dizer que não querem fazer a sua vontade, ou melhor dizendo, não querem fazer parte de um plano de Deus. Mas nós como igreja nós pregamos, porque nós não sabemos quem são aqueles que vão ser chamados pelo Senhor para fazer parte e compor o povo de Deus. Nós anunciamos porque nós cremos que há pessoas aí no mundo que ainda vão aceitar ao Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua igreja, a sua linha de pensamento, mas a verdade é que existem pessoas aí no mundo que ainda vão fazer parte do povo de Deus. Pessoas que estão em pecado, pessoas que talvez estejam aí nas drogas, estejam nos vícios, na prostituição, nas coisas erradas do mundo, mas venhamos e convenhamos, existem pessoas entre essas que serão chamadas, que foram escolhidas por Deus, assim como Paulo, que era um caçador da igreja, era um perseguidor da igreja, mas Deus o escolheu e o chamou ali, o predestinou como vaso escolhido para que fosse uma ferramenta útil ali na sua obra, uma ferramenta útil ali para cumprir ali o seu propósito, seu decreto. Então Deus criou o mal? De maneira nenhuma. Deus ele não criou o mal. O mal é o afastamento das coisas de Deus. O mal é o oposto aos desígnios de Deus. Assim como, irmãos, nós sabemos que o pecado é o afastamento ali das leis de Deus. É um afastamento do propósito de Deus. É o descumprimento daquilo que Deus designa como certo e como errado. Quer ver um propósito de Deus, um decreto de Deus que é eterno, que é soberano? O decreto de Deus sobre o juízo final. É algo que está decretado ao Senhor. Uns serão salvos, outros serão condenados. Mas Deus te chama para fazer parte ali daqueles que são salvos, porque Ele mesmo disse que não tem prazer na condenação de nenhum homem. Ele não tem prazer na condenação de ninguém. Pelo contrário, Ele quer que todos alcancem a misericórdia. Esse é o propósito de Deus. Ora, irmãos, Deus ele escreve na sua lei uma série de coisas. Ele diz, não matarás. E a verdade é que nós sabemos que os homens matam. Então, é vontade de Deus que os homens não matem, mas os homens matam. A lei de Deus diz, não furtarás. Mas a verdade é que existem homens que furtam, desobedecem ao Senhor.
Mas o propósito de Deus é que o homem ali não furte. Não cobiçarás. Nós sabemos que existem pessoas que cobiçam aquilo que é do próximo. Então a questão do pecado e da desobediência ao decreto e propósito de Deus é o que nós chamamos da vontade permissiva de Deus. Deus permite que aconteça. Deus permite que aconteça porque Ele quer que o homem o siga de uma forma deliberada, que o siga por amor, que o siga porque Ele quer. Não há uma programação no homem para servir a Deus ou não servir. Algumas coisas, talvez você tenha muitas dúvidas quanto a isso, como assim eu também tenho muitas dúvidas, e a verdade é que nós temos ensinado que nós devemos nos calar onde a Bíblia cala e falar onde a Bíblia está falando. O nosso intento é falar do amor de Deus, das coisas espirituais, até onde Ele permite e até onde nós realmente conheçamos. As dúvidas, realmente, elas são muitas, né? São muitas as dúvidas que ainda estão ali para ser respondidas. E algumas coisas só na glória. Essa que é a verdade. As Escrituras fazem menção dos decretos de Deus em muitas passagens, empregando vários termos. A palavra decreto acha-se no Salmo 2, verso 7. Em Efésios 3, 11. Nós lemos a respeito do seu eterno propósito. Em Atos 2, 23, nós lemos do determinado conselho e presciência de Deus. Também em Efésios 1, 9, do mistério da sua vontade. E em Romanos 8, 29, nós lemos que Ele também predestinou. Em Efésios 1, 9, sobre o seu beneplácito. Os decretos de Deus são denominados seu conselho, para significar que são consumadamente sábios. E essas são palavras do livro Atributos de Deus, né? Atributo de Deus, de A.W. Pink, né? Que é o livro, um dos livros que nós estamos usando no assunto teontologia do Instituto Teológico Peniel, né? Do Instituto Teológico que é mantido ali pela igreja, a comunidade de Peniel. Então, o decreto de Deus, ele não pode ser burlado, mas existe a vontade absoluta de Deus, aquilo que vai acontecer e que nós não temos como fugir desse acontecimento, assim como nós temos também a vontade permissiva de Deus. Se não houvesse a vontade permissiva de Deus, a intervenção de Deus estaria em todos os aspectos ali da humanidade. E a gente sabe que, infelizmente, acontecem algumas coisas, algumas fatalidades em nossa vida e na humanidade que a gente fica perguntando por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus não interviu neste acontecimento? Por que Deus não interviu nesta catástrofe? Nós não sabemos responder por que Deus interviu. Porque nós sabemos que existem acidentes e morrem pessoas boas, morrem ali servos de Deus, existe catástrofe que pessoas boas e servos de Deus são prejudicados. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, servos de Deus têm sido contaminados, têm sido prejudicados, pessoas estão morrendo, e a gente questiona assim, o porquê que Deus está permitindo isso. Há um propósito. Talvez você não conheça o propósito, você não conheça o porquê essas coisas estão acontecendo. Mas Deus vai cumprir o propósito dele e lá na frente nós vamos entender o que está acontecendo. Os decretos de Deus são o conselho da sua vontade. A verdade é, irmãos, que tudo está sobre o domínio de Deus. Nós já temos dito que Deus ele não é pego de surpresa, e que nada foge da soberania do Senhor. Tudo ocorre, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vimos aí muitas referências bíblicas, nós vemos muitas referências sobre a soberania de Deus nos acontecimentos. O coronavírus está sob o controle de Deus. Essa situação mundial está sob o controle de Deus. Mas venhamos e convenhamos, irmãos, algumas nações se elevaram demais. Assim como o povo ali de Babel levantou aquela torre, né? A torre de Babel ali, ela foi levantada porque os homens ali se ensoberbeceram demais. Os homens se inflamaram demais.
E sempre é o momento que Deus ele traz a confusão sobre os homens que querem elevar demais o seu próprio nome. Tudo deve ser para glorificar a Deus, senão Deus ele não aprovará. E outro decreto de Deus, que é um decreto ali eterno do Senhor, que é um decreto ali que fala da sua soberania, é quando nós lembramos da manifestação do anticristo. Talvez, eu não estou afirmando isso, que é essa situação, mas essa situação do coronavírus talvez seja o palco perfeito para que um líder mundial se levante, trazendo a solução esperada pelos homens. E os homens vão aclamar, vão aplaudir, e até mesmo muitos do povo de Deus vão ser enganados ali por esta autoridade. Nós sabemos disso. Os homens vão chamar ele do líder perfeito. Os homens talvez o chamem do grande chanceler da humanidade. Talvez a ONU, e isso vai acontecer, vai entregar a sua principal poltrona para esse líder. Um líder que vem falando e trazendo curas, que tem ali uma fala mansa, uma palavra agradável. Ele vem falando de paz, ele vem falando de prosperidade, e ele vem trazendo aos homens tudo aquilo que os homens precisam e querem. Mas a igreja que tem discernimento sabe que essa grande liderança não é alguém levantado por Deus, mas sim alguém que é levantado aí pelo próprio diabo para enganar as nações. Mas nós sabemos que também tudo isso faz parte do propósito do Senhor, faz parte do propósito de Deus.